In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na quarta-feira da 17ª semana depois de Pentecostes. Ainda tenho o costume de querer dizer tempo comum. Depois de Pentecostes, celebrando a missa de São Cosme e Damião, no breviário, isto é, no rito reformado, depois do Vaticano II. A festa era ontem, né? Rezamos no ofício ontem. E justo nesse dia, 27, da visita da bem-aventurada Sempre Virgem Maria, à nossa casa, hoje de tarde, então, às 15 horas. São Cosme e São Damião, queridos, há uma mistura tão grande, sobretudo aqui no Brasil, né? De crenças, de ritos e de espiritismo. Ai, meu Deus. É a confusão espiritual que hoje pervade toda a realidade. Então, no Evangelho temos aí o Sermão da Planície. Mateus tem o Sermão da Montanha. Mateus tem o Sermão da Montanha, onde ele coloca lá as 8 bem-aventuranças, né? Lucas tem o Sermão da Planície. Jesus desce da montanha. E ali na planície faz também o Sermão das Bem-aventuranças, mas são 4. Em Lucas são 4 bem-aventuranças. Então, é fácil de gravá-las. Uma é sobre os pobres, outra sobre a fome, outra sobre as lágrimas. E a quarta, então, é propriamente para os discípulos, né? Para os discípulos de Jesus. E tem esse olhar de Jesus, é fantástico, né? Porque nós podemos dividir, na verdade, o Sermão da Planície em duas partes, isto é, uma que simplesmente cita a multidão de tantas cidades, tantos países limítrofes, tantas regiões limítrofes de Israel, que vêm aí, acorrem a Jesus para serem curados, para serem libertados, enfim, né? Tudo isto. E Jesus dirigindo-se às multidões. Mas depois, a meio da perícopa que acabamos de ouvir, Jesus parece que levanta a cabeça e olha para os seus discípulos. Agora já não é mais a multidão, são os discípulos. E já não é mais um olhar para aqueles que aí estão e que foram nomeados como os seus primeiros seguidores na primeira parte do Evangelho. Senão que parece um olhar histórico. Jesus dirigindo o seu olhar também a toda a história, a todos os discípulos que o haveriam de seguir durante a história. E sobre esses ele pronuncia a bem-aventurança. As bem-aventuranças. Essas 3 primeiras, queridos, na verdade atingem a multidão dos homens. Pobreza. Qual é a segunda? Fome. Até, preferentemente, os não-discípulos é que padecem essas coisas, hein? Lágrimas. Bom, que tristeza pode haver mais no coração de um pagão, de um não-discípulo, que não tem o consumo sequer da esperança do perdão e da vida eterna. Não tem como. São, pois, essas as 3 primeiras bem-aventuranças dirigidas às multidões mesmo, tá? A todo mundo. E de preferência, inclusive, para aqueles que sequer chegaram a conhecer ou a receber os sermões de Jesus, seja na montanha, seja na planície, sequer ouviram o falar do Senhor. E que, contudo, repartem com os fiéis o destino de ser humanos. A especificidade se encontra em relação aos cristãos
quanto à perseguição, né? Por causa do nome, por serem discípulos, por carregarem o nome do Senhor, né? Tem um sofrimento a mais. Sofrem com todos os homens a pobreza, a fome, as lágrimas, e contudo agora ainda são perseguidos porque creem. Ser discípulo do Senhor é carregar uma cruz a mais. Veja o nosso consolo. E contudo é um grande consolo. Digam os mártires, né? Que se sentiam consoladíssimos em poder derramar o sangue como Cristo. Ora, queridos, eu estou desde o dia 2, desde o dia 2 de setembro, eu estou dizendo que os grandes eventos, na verdade eu falo em grandes eventos universais, eu falo desde o 2019, né? Desde quando começou essa história da emergência, não devo dizer tudo, Itália, né? Então, quando começou isso aí, é uma coisa que atingiu o mundo inteiro. Não só aquilo, como a cura daquilo também, né? Que é uma catástrofe. Né? Mas desde agora, o mês de setembro, início do mês de setembro, eu tenho falado mais, sobretudo, das calamidades físicas ou temporais que abalam climáticas, eu diria, que abalam a inteira humanidade. Estamos todos sofrendo tudo isso em toda a parte, no mundo inteiro, meu Deus do céu, o que se fala, que se vê de desastres, de mortes, milhares. Atinge milhares. Esse mês, tudo esse mês de setembro. E contudo, esperamos para o mês de outubro agora, por causa das profecias, né? Esperamos que um acirramento desse tipo de catástrofe. E sim, o que se diz, as profecias nos alertam, é de que, tendo começado, como de fato começou, agora não terá fim, né? Senão nos 3 dias de trevas. E se sucederão uma após as outras. Agora, ainda se pode se receber auxílio e socorro, né? Ainda se pode receber. Estou lembrando de um áudio que no grupo da minha família escutei ontem, de um prefeito da minha região lá, dizendo aos flagelados que ele tinha acolhido, que ele tinha o prazo até ontem ou hoje de saírem todos, porque já estavam um mês ali, e ele não aguentava mais aquela situação, que se arranjasse na sua vida, né? Então, ainda há algum socorro, né? Mas daqui a pouquinho nos avisam, os países não poderão mais socorrer-se uns aos outros, né? E com tudo isto, então, de fato, a pobreza, a fome e as lágrimas abundarão ainda mais. Né? Medvedev, ainda de novo, voltou a falar que nos dirigimos implacavelmente para uma guerra não posso dizer a palavra, né? Não posso dizer, né? Para aquela guerra onde esses artefatos criminosos sejam explodidos, né? Então, tudo se encaminha para... nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, essa parte já mais afrontosa da grande tribulação, né? Ela já vem há muitos anos, há séculos, se caindo sobre a humanidade. Agora ela realmente vem como um grande julgamento sobre o povo, sobre as nações. E no meio disso, queridos, preparemos-nos nós, porque essa última bem-aventurança virá também sobre nós. Está vindo sobre nós. Eu vejo acabo de escutar aí um pedacinho de um padre jovem,
tão católico de batina, né? Abriu a boca, já fechei também, né? Abriu a boca e mostrou-se sede vacantista, né? Não aceita o Vaticano II, enfim, precisa me ouvir, precisa aprender de mim, preciso enviar-lhe os vídeos que eu tenho sobre o Vaticano II. É só procurar no meu canal Comunidade Kyria do YouTube por Vaticano II e ali encontrarão, acho que são 2 ou 3 vídeos. Então, assim, precisam todos. A confusão doutrinal, a confusão de fé, de religião, essa é a grande perseguição. E vai tentando, queridos, vai tentando a pobre Santa Igreja. Já estamos muito reduzidos, mas com estas confusões nós nos reduzimos ainda mais, ficamos ainda mais reduzidos, porque certas coisas que eles estão a dizer por aí coloca-os fora da Igreja. Negar assim, sem mais o Vaticano II, é colocar-se fora da Igreja. Colocar-se fora da Igreja. Então, a confusão, essa é a grande confusão espiritual, confusão litúrgica nós também vivemos, né? Acabo de dizer, ontem a festa de hoje a festa que, enfim, e a confusão espiritual assola realmente, e eu fico com pena desses pobres católicos, discípulos de Jesus, que ouvem um padre dizendo uma coisa, outro padre dizendo outra coisa, e ninguém se entende, cada um professa e defende. Então, é uma grande perseguição espiritual. Estamos sofrendo, né? Estamos sofrendo. Claro que a grande perseguição, a maior perseguição espiritual, sim, já começou também, né? Com a renúncia de Bento XVI e a assunção fraudulenta desse antipapa, que Jorge Mário Bergoglio, que é o falso profeta, e que o engodo no qual a grande maioria da igreja caiu. Para mim parece assim uma coisa tremenda ler essa última carta de Schneider, o bispo aquele, que confessando que ele foi eleito fraudulentamente, confessando que ele é um herege, ainda assim o aceita e o diz como papa. Quer dizer, é terrível. E com isso empurram toda a igreja para os braços do falso profeta. Isso não é coisa pouca, queridos. Estar nos braços do falso profeta não é coisa pouca. E eu tenho avisado a todos vós que hoje admitis isso, ainda que desconfiais, ainda que me ouvis, ainda que... mas não tendes coragem de dar esse passo, logo estareis envolvidos com o falso, com a primeira besta, o anticristo, e talvez estejais tão titubeantes quanto hoje. Guardai-vos disto, hein? Guardai-vos disso. E vos lançareis abraços com Bergoglio, sob a direção do anticristo. Cuidado disso, hein? Muito cuidado. Eu vos tenho avisado frequentemente deste engano. É preciso reconhecer que Francisco é um antipapa, é preciso reconhecer que ele é um falso profeta, porque senão podereis muito bem cairdes depois também nas malhas do anticristo. Isso é perigosíssimo. Está aí. Tantos que querem estar na igreja remanescente, mas não têm coragem de dar esse definitivo passo. Então, essa confusão espiritual, essa perseguição. Isto é perseguição forte, a mais forte, porque tirou da Santa Igreja uma multidão de discípulos, Restamos uns poucos. Olha, vejam. De forma que quando vier agora, em outubro, se afunilar ainda mais o cisma que já vivemos, a afirmação, deixa eu dizer de forma correta, a afirmação da contra-igreja como tal, com esse sínodo da sinodalidade, quer dizer,
bom, quem sabe que com um movimento assim tão preclaro, lendo aqui esses dias, resume em 3 pontos a sinodalidade. 1, a extinção do celibato sacerdotal, né? Padres casados, etc. Né? 2, eu vou resumir de forma... A liberação dos sexos, né? Mulheres sacerdotisas, homossexualismo, gênero e todas essas coisas, tudo isso não conta mais para nada. Então, deixa eu ver se eu lembro os 3, agora estou... é a abolição do celibato. O segundo é essa liberação sexual. E o terceiro, agora eu esqueci. Esqueci mesmo o terceiro, ai meu Deus. Bom, enfim, mas vão tudo nessa linha. Quando... sim, o terceiro é gravíssimo. Sim, o terceiro é gravíssimo. Sim, já falei dele várias vezes. O terceiro, queridos, é igualar, vou dizer de forma assim, é igualar o sacerdócio comum dos fiéis com o sacerdócio ministerial. É tudo uma mesma coisa e com isso a Eucaristia não serve, não tem distinção entre um pão e outro. E com isto a igreja e as outras igrejas, todas elas são a mesma coisa, não é que tem o sacerdócio católico que é o único, não, todas as religiões são iguais, com isso vem tudo no bojo, vem tudo isso no bojo. Né? Então, acabar com o sacerdócio católico, na verdade é isso. Né? Mas quando isso se vier, não digo que venha tudo já agora e definitivamente em outubro, porque é para se estender até o outubro do ano que vem, é a fase romana do sínodo da sinodalidade. Então, quando isso vem vindo aos poucos, para que os fiéis possam engolir, porque não é fácil, e contudo vão empurrando goela abaixo, não sei se acrescenta, fica só mais claro, talvez, para alguns seja uma oportunidade de se definirem verdadeiramente. Claro que a perseguição espiritual maior será aquela do anticristo. Então, sim, acabando inclusive com a Santa Missa e tudo mais. Né? Mas com certeza já será na presença dele que se concluirá o sínodo da sinodalidade, onde então isso já deve estar assentado, definido. Perseguição, maior perseguição espiritual jamais sofrida pela Santa Igreja em todos os seus 2000 anos de história. Mas isso não significa que não seja uma perseguição vital. Tem ainda esse aspecto que a considerar. Não significa que termina aí, coisa que alguns achariam um pouco, mas não significa que os discípulos de Cristo não serão perseguidos também vitalmente, isto é, à morte, ao martírio, para não caírem nas malhas do mal, né? Da contra-igreja. Pode vir, né? Com certeza virá. Perseguição mortal. Ser preso e executado por ser discípulo de Cristo. Por querer continuar sendo fielmente discípulo de Cristo. Então, o que eu digo, queridos, é que, na verdade, todas essas coisas já vão se dando por juntos. Esse que é claro que vão avolumando, mas já vão se dando tudo por junto. Né? Já vão se dando tudo por junto. Já temos padres excomungados, eu sirvo de exemplo. Já temos pessoas religiosas realmente excluídas. Ser excluído da contra-igreja sempre é uma honra, né? Em todo caso, para alguns não lhes parece ainda. Então vai tudo isso vai junto e vai por junto e no crescendo. Todas essas grandes dificuldades. Digo, a fome, a pobreza, a fome, as lágrimas, e a
a perseguição dos discípulos. Tudo isso vai por junto e no crescendo, sem dispensar a própria morte, a efusão do sangue, que hoje já ensopa a terra, hein? Já ensopa a terra. Então, hoje recebemos a visita de Nossa Senhora. Para que ela vem no meio de tudo isso, queridos? Ela vem para nos fortalecer, sobretudo para nos confirmar como discípulos de Cristo. Ela quer que nós o sejamos de fato. Quer que o sejamos de fato. A santificação dos justos. É isso a que somos chamados com a presença de Nossa Senhora. Temos a força, a coragem de abraçar esse projeto divino. E não dá para não abraçá-lo, queridos. Se nós queremos estar aqui ao retorno de Jesus, se nós queremos passar pelos 3 dias de trevas e habitar esse planeta na renovação do paraíso, depois dos 3 dias de trevas, antes do retorno de Jesus, se queremos alcançar tudo isto, mas só com santidade. Só com santidade. Então, trabalhemos em nós mesmos. Com a Mãe de Deus, trabalhemos as nossas almas, trabalhemos os nossos corpos, trabalhemos os nossos refúgios, vamos trabalhar tudo isso para podermos realmente estar aí. Né? Tudo isso para podermos estar aí. É o tempo do grande desafio. Chegou a nossa hora do grande desafio. Cosme e Damião e tantos dos seus fiéis venceram. Vençamos nós também. Tomemos este grande jugo que vem sobre nós, tomemos isto como a oportunidade última que Deus dá a nós, a humanidade inteira, para afinal tornarmos discípulos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.